O Domínio Manifesto. Módulo 3. A Liberação Soberana. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, preciosos irmãos. Estamos aqui com a nossa Bíblia aberta. Aleluia, em Marcos capítulo 8. Estamos continuando já na reta final, parte 11. O Domínio Manifesto, módulo 3. A Liberação Soberana. Abra comigo então, por gentileza, sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Versículos 5 em diante. E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu-os aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram, saciaram-se, os pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, despediu-os. Amados, aqui nós podemos ver claramente um exemplo do que uma comunhão de qualidade com Deus produz no interior de uma pessoa e os efeitos desta comunhão como uma liberação soberana, ou seja, o que você fala vai decidir, não o que você está vendo. O que você está vendo é fruto do efeito da queda, mas o que você fala é a liberação do Espírito recriando. A nova criação profética está aí, o Espírito está pronto para cooperar conosco e nos guiar em triunfo sempre. Somente aqueles que têm comunhão com o Senhor pela graça, não digo fanatismo, né, amados? Nem mornidão, estou falando da moderação no Espírito, chegarão a ter os seus olhos abertos para perceber que aquele que está em nós, aleluia, lá em João 14:17 diz: aquele que está com vocês estará com vocês para sempre, estará em vocês para sempre, né? Então o que ele está falando? Que o Espírito Santo, que desde que Adão e Eva pecaram, né, estava aguardando. Então, como o Gênesis 1 esperava sobre a face do nada, né, do caos, o Espírito Santo só pôde entrar após Jesus morrer, ressuscitar. Lá em João 1:20, ele soprou sobre eles e diz: recebam o Espírito. Então o Espírito entrou no homem. Então essa presença que entrou em nós nunca nos deixou. E ela está pronta. E ela está trabalhando, como diz 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 8 em diante, para revelar o que temos recebido gratuitamente em Cristo. A presença do Senhor em nós é tudo que Deus é, tudo que Deus sabe, tudo que Deus tem, tudo que Deus pode. Olha, esse potencial é onipotente. Meu Deus. Mas isso é descortinado aos poucos, não é? Em 2 Coríntios 3:18 diz: conforme nós contemplamos, somos transformados naquele desempenho. E 1 João 3, versículo 2 e 3 afirma que quando nós o vermos face a face, seremos 100% igual a ele. É claro que isso só será possível após sairmos deste corpo. Então há uma certa limitação, não é? Estar no corpo físico é bom porque podemos pregar a palavra, impor a mão sobre os enfermos, praticar boas obras. Mas também é uma limitação porque enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Só podemos percebê-lo pela fé, por níveis. Então muitas vezes a ansiedade cria um véu, a mágoa cria um véu, a preocupação, o mundanismo, a carnalidade, quer dizer, as obras da carne criam um véu, até que o homem cai em si, não é? Se arrepende, se converte. Então tudo isso são atrasos na santificação, onde o homem está crescendo na percepção. Percepção, fruto de uma comunhão pela graça. Olha só. Perceber que aquele que está em nós é melhor do que as ofertas de Satanás. Quando Jesus foi tentado no deserto, isso está lá em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, ele não aceitou as ofertas do inimigo, porque ele viu que o Pai que estava com ele, o Espírito Santo que estava nele, era melhor do que toda oferta deste mundo. Ou seja, quem nunca viu a Deus se corrompe pela fama, pela avareza, pela sensualidade, né?
beleza física, né? Ele se corrompe pela luxúria, pela malícia. São vários pratos de lentilha que o inimigo tem para contaminar o homem, assim ter uma brecha e entrar para matar, roubar e destruir. Então, Jesus no deserto viu que ele já tinha o melhor. Ele já tinha o melhor, ele não trocaria aquilo. Ainda que ofereça todos os bens da sua casa, não será aceito. Ainda que ofereça todos os dólares do mundo inteiro, todos os diamantes que já foram produzidos, ouro, barras de ouro até o teto, toda a fama, todo o prazer sensual, não se compara com o que temos recebido, que é o Espírito Santo. O que dará o homem pela sua alma eterna, se ele tiver lucidez para compreender isto? O que poderemos trocar pelo Espírito Santo não há nada comparável, entende? Quando nós temos uma concepção da importância do selo do Espírito para a confirmação da salvação eterna e a nossa alma escapar das labaredas eternas e ir morar com o Senhor no paraíso, sabe, não tem como se comparar, não há prazer que se compare, não há pecado que se compare com a presença do Espírito Santo em nós, crescendo cada vez mais. Paulo disse lá em Filipenses 3, ele chamava de lixo tudo aquilo que impedia ele de conhecer mais a Cristo e se tornar mais parecido com Cristo. Mesmo as aflições, ele agradecia porque fazia com que ele dependesse mais do Senhor, se apegasse mais no Senhor, entende? Então, essa percepção do que temos recebido, o quão precioso é o Espírito do Senhor em nós, o quão essencial ter vestes brancas e a sair transportando, o Espírito de fé que nos mantém salvos. Meu Deus, não extinguir o Espírito. Sabe, quando nós conseguimos ter a real importância do grande amor de Deus que nos abraça 24 horas, do seu amor por nós, que é perfeito, puro, sincero, constante, e que tem planos bons para nós, um final feliz sempre, nos conduzir em triunfo sempre. Quando nós conseguimos, pela graça, nessa entrega diária, avançar e progredir, e descobrimos quão precioso é o Senhor, o quão melhor Ele é do que qualquer coisa, é incomparável. Não temos o que comparar com o Espírito Santo. Ele é melhor do que tudo que se ofereça. Tudo que existe neste mundo, se custar, né? Perder Jesus é muito caro. Tudo que puder acrescentar a Cristo, aí é vida abundante. Vida abundante é acrescentar cada vez mais, sem perder o que já tem, que é o Senhor. Tudo aquilo que puder ser acrescentado como herança, e não custar perder essa comunhão, diminuir essa comunhão, perder a salvação, então é benção. Tudo que não afeta a nossa comunhão com o Senhor para pior. Então, mesmo as bênçãos, muitas vezes fora de hora, né? A Bíblia diz que a bênção adquirida antes do tempo, no final não será bênção. Até mesmo o caso do filho de Abraão, que ele tanto quis, quando ele recebeu, estava separando ele de Deus. Deus diz, olha, me dá o teu filho a quem tu amas. E Abraão ofereceu. Então, quando ele se desapegou de Isaac, ele estava preparado para Isaac, porque agora Isaac não era mais o ídolo. Deus era primeiro lugar novamente. Então, enquanto Deus é o primeiro em nosso coração, o mais precioso, aquele ao qual nós adoramos unicamente, e tudo que ele nos dá seja apenas um efeito secundário e consequência, resultado e fruto, é bênção. Sabe, a bênção como resultado da nossa comunhão com Deus é bênção. Porque a nossa vida com Deus, ela é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Essas coisas serão acrescentadas. Como diz Romanos 8,31, como aquele que não negou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas essas coisas? É claro que por causa da queda, há necessidades financeiras, físicas, emocionais, relacionais. É muita coisa que se perdeu do original, né? Deus fez o homem perfeito, ele se tornou imperfeito, carente, limitado, né? Então, há muitas áreas a serem restauradas, restituídas. Como diz em Isaías 42:20, isso é um povo roubado, saqueado. Né? Então, é claro que por causa da queda, temos muitas necessidades, mas o que nós temos é melhor do que as necessidades.
O que eu já tenho é melhor do que o que eu preciso. Pare para pensar agora. Vamos lá? Pensa na profundidade dessa revelação e dessa pérola. O que eu já tenho é melhor e maior do que aquilo que eu preciso. Meu Deus, se eu pudesse estender isso aqui, conversando com vocês, nós poderíamos ficar aqui por 6 horas dentro disto, dado a importância e a sublimidade deste assunto. O que eu tenho recebido é melhor do que tudo que eu preciso. Eu preciso de uma cura. Isso não é tão importante quanto hoje eu conhecer mais a Deus, ter as vestes limpas, se a trombeta toca, eu estou pronto para o arrebatamento. Está entendendo? O que eu preciso não é melhor do que o que eu já tenho no meu coração. Pare para pensar nisso. O que eu preciso, posso até estar precisando. É uma cura, um livramento, uma bênção sentimental, financeira, seja o que for, entende? O que eu preciso e que é legítimo é secundário. Não é melhor do que aquilo que eu já tenho. O pecado não é melhor do que aquilo que eu já tenho. Sansão não valorizou o que ele tinha, foi buscar aquilo que ele não precisava, que era o pecado, e perdeu o que ele tinha. Adão e Eva perderam o paraíso que eles já tinham, indo atrás daquilo que eles não precisavam. Eles não valorizaram. Eles desonraram, por isso perderam. Meu Deus, que sério isso. Olha, quando desprezamos o Senhor, a sua unção, ou os seus ungidos, perdemos muito. Olha só. Porque Deus opera. Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Aqui o que nós vemos é profundo demais o que eu estou dizendo para os irmãos. Espero que o Espírito Santo nos ajude. Jesus aqui tinha uma necessidade. Havia 4.000 pessoas e apenas 7 pães. Jesus disse, o que eu tenho é maior do que o que eu preciso. Quando você passa muito tempo vendo Deus como melhor, sabe, você é tentado, renuncia. Não, Deus é melhor que isso. Você é atacado, você perdoa. Não, a minha comunhão com Deus é mais importante. Você passa provas e você não murmura. Deus, não posso perder minha comunhão com Deus. Você faz o bem. Eu quero honrar a Deus. Você vai semeando honra, né? 1 Samuel 2,30, eu honro os que me honram. Você vai semeando honra. Você vai valorizando e mostrando o quanto Deus é mais importante para você. Cada esquina, cada tentação, provação, provocação, você mostra que Deus é para você mais importante, Ele é melhor. Você vai fazendo isso. Você vai fazendo isso. Você vai colocando Deus como mais importante, como prioridade contínua. Qual o efeito disso? Você vai ver Deus maior do que seus problemas. Quando você, durante um processo, mostra que Deus é o melhor, é o número 1, é o precioso, logo Ele vai se tornar grande. Deus diz que Ele se mostrará grande para aquele cujo coração está inteiro nele. Quanto mais você exalta Deus, mais você o vê grande diante dos seus gigantes. Uma pessoa que sempre está se entregando ao pecado, não valoriza a Deus, ela vê Deus pequeno, ela vive ansioso, né? Ela se vê em apuros, ela se vê desprotegida, separada de Deus, ela se vê assim, em desvantagem, entende? Isso é a ótica que está o homem desde a queda. Essa transição só é feita pela comunhão, pela graça. Então o homem sempre verá o seu problema maior que ele mesmo, né? Está em apuros, por causa da queda, o cativeiro. Então essa ótica só vai mudar assim, à medida que eu adoro a Deus, à medida que eu me apego em Deus, eu começo a perceber que Deus é maior do que os desafios, do que os gigantes, como aconteceu com Davi, com Moisés, com Paulo, que mesmo na prisão, ele via Deus como maior que a sua prisão. Por isso ele se alegrava e escrevia as cartas, regozijai-vos no Senhor, né? Estamos falando de coisas tão tremendas, irmãos, no finalzinho dessa série, né? Essa penúltima parte, coisa tão tremenda, meus irmãos. Então você vai vendo Deus como melhor. Você vai fazendo escolhas. Deus é melhor que isso. Não, Deus eu não abro mão. Não, eu vou honrar Deus. Não, eu vou sofrer com Deus, mas de Deus eu não largo. Não, eu vou alimentar minha comunhão com Deus. Você tem uma comunhão com Deus e honra a Deus, e honra a Deus, e honra a Deus. Quando você estiver em apuros, você vai ver Deus maior
do que aquilo que está na tua frente. Olha a recompensa da comunhão, a revelação. Aqui Jesus não se via em apuros. Ele dizia, o Pai é maior do que essa falta de pão, por isso eu vou adorá-lo. O Pai é maior que a morte de Lázaro. Então ele diz, Pai, eu te agradeço porque o Senhor já me ouviu. Então Jesus estava sempre dizendo, aquele que está comigo é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, toda ferramenta preparada contra mim não prosperará porque eu estou suprido. Eu não sou um órfão sujeito ao fracasso e sem recurso e sem condição. Não, eu sou alguém suprido. Aquele que está comigo me tirará de qualquer situação e me conduzirá em triunfo sempre. Portanto, quando Jesus estava em apuros, ele viu o Pai como alguém capaz de tirá-lo daquela situação. E ele falava como quem tinha o Pai e tinha o favor do Pai. Por isso, quando ele vê uma situação em que nós ficaríamos desesperados, 4.000 pessoas numa reunião, 7 pães, estou num apuro, e agora? Ficaríamos preocupados, tentaríamos 1001 situações. Ele diz, Pai, eu te adoro porque o Senhor está aqui. Ele conseguia ver o Pai como maior do que qualquer situação na frente dele. Ele conseguia ver que o Pai já supriu, que o Pai realmente é fiel. Ele conhecia o caráter do Pai, que o Pai jamais iria deixar ele ser envergonhado, confundido. Um dos meus versículos preferidos, Isaías 45:17, vocês nunca serão confundidos nem envergonhados em todas as eternidades. Essa compreensão ela é contínua e crescente. Quanto mais eu me apego no Senhor, mais percebo o potencial dele em mim, Cristo em nós, esperança da glória, e mais fé. Eu consigo perceber Deus maior, Deus em mim dá conta da situação. Então não tem motivo para me preocupar. Salmo 112 diz, não temerá maus rumores, teu coração está firme no Senhor. Então você pode ver como Jesus, ele está numa situação aparentemente caótica, ele está tranquilo, confiando no Pai de fato e agindo como representante do Pai. Ele não está diante de uma tempestade como os discípulos, dizendo, ai Jesus, o Senhor não se importa conosco, o barco está afundando. Não, ele sabia que o Pai era com ele, ele levantou-se e disse, quieta-se vento, quieta mar, e pronto, ele expressou todo o poder de Deus, porque ele sabia que Deus estava com o seu coração, com a sua boca. Por quê? Porque ele passava as noites em oração com o Pai. Então ele tinha uma percepção do Pai maior do que os gigantes, desafios. Saul via os gigantes maior do que Deus com ele, por isso ele se escondia. Davi, de tanto adorar a Deus, viu Deus com ele e Deus que dava a ele uma oportunidade de promoção. Então, onde alguns veem motivo de preocupação, outros veem oportunidade para engrandecer a Deus e serem promovidos. Isto é uma fé simples, como de uma criança. Jesus diz em Mateus 18, se vocês não se fizerem como uma criança, não entrarão no reino dos céus. Essa singeleza, essa simplicidade é realmente maravilhosa. Quando Pedro e João chegam lá, depois de receber o batismo com o Espírito Santo, em Atos 2, e ele chega em Atos 3, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Essa liberação soberana do Espírito é um efeito de alguém que vê Deus com ele, de que consegue perceber as características, sim, as características da grandeza deste Deus cada vez mais. Então, é como se eu tivesse, sim, uma percepção de Deus cada vez mais nítida, vendo tão grande e soberano que não há motivo para se preocupar, para temer, para ficar triste, para ficar magoado, porque perdoar alegra a Deus, porque amar o seu inimigo agrada a Deus. Aí abre-se o sentido da palavra. Porque você vê certas coisas que Deus pede na palavra, que se nós não percebermos o amor de Deus, parece que nós somos otário, ou parece que nós estamos em desvantagem, ou é injusto. Mas quando conhecemos o amor de Deus e o que agrada a Deus, aí perdoar é sabedoria, sofrer calado é sabedoria, amar os seus inimigos é sabedoria, fazer o bem sem esperar nada, a não ser desprezo das pessoas, é sabedoria. Porque descobrimos que todas as nossas fontes estão no Senhor e estamos supridos, mesmo como raiz de uma terra seca, não importa. Quando Jesus precisou de água, deram um fel com vinagre. Não importa o que as pessoas lhe fazem, a única coisa que importa é agradar a Deus e fazer o bem. Porque Deus conta com você e Deus te recompensará e você está fazendo para Ele. E saiba que a alegria do Senhor é a tua força.
Essa série tem sido tremenda. E o que nós ouvimos hoje vale a pena ouvir mais uma vez. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica na paz do Senhor. Misture essa palavra com oração. E que seja um incentivo para nós crescermos na comunhão com Deus.